Olá, tudo bem? Meu nome é Jaci e eu vou começar um período de estudos sobre escatologia. É um, é um tema bem complexo que muitos têm receio até de abordar, dificuldade de entender. E a ideia aqui é trazer um pouco de luz a cada estudo. Eu vou tentar fazer isso de forma paulatina, de vídeos mais curtos, que chegue até 10 minutos, mas que de certa forma traga um pouco mais de luz sobre esse tema tão importante e necessário para que nós possamos entender o dia de hoje que nós estamos vivendo e aquilo que virá para frente, né? E para entendermos o que vai vir, a gente precisa talvez olhar como se nós estivéssemos olhando um retrovisor e olhando para trás, nós vamos entender um pouco o que há por trás de tudo isso, dos tempos previstos, sobre um período em que a palavra ela se refere a um período de grande tribulação. E por que que esse período ele se refere a 7 anos, né? Então eu gostaria de começar a trazer para nós aqui hoje um entendimento sobre as 70 semanas de Daniel. Se nós olharmos lá no capítulo 9 de Daniel, né? Daniel ele começa a orar porque ele entende o tempo que ele está vivendo. Veja bem, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Daniel ele ficou cativo por aproximadamente 70 anos, né? E nesse período de cativeiro, Daniel estudando, né, a palavra, estudando os escritos de Jeremias, ele entendeu que aquele período que ele estava vivendo ali estava terminando o período de cativeiro, né, na Babilônia. E aí então ele começa a orar. Como que ele entendeu esse tempo? Bem, Jeremias lá atrás, ele falou assim, olha, 70 anos Israel vai ser cativo. Israel vai ficar por 70 anos cativo. Por quê? Porque ele deixou de cumprir um mandamento lá atrás, né? Para cada 7 anos, 6 anos de plantio, de colheita do seu período, né, de colheita, a terra deveria descansar um ano, que seria o 7º ano, chamado ano sabático. Só que Israel descumpriu isso. Israel não deu descanso à terra por um ano. Então ele cultivou a terra por 490 anos. Israel então estava em dívida, se a gente dividir 490 anos por 7, seriam 70 anos. Então Israel estava devendo 70 anos ao Senhor de descanso para a terra. E aí Jeremias vem e traz esse juízo de Deus sobre Israel. Fala, olha, Israel vai ficar cativo 70 anos e a terra vai descansar. Quando Daniel entendeu isso, que estava findando o período de 70 anos, porque Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele era ainda um jovem, e ele já estava próximo dos seus 90 anos, ele começa então a buscar o Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, e aí o Senhor vem, Gabriel vem, né, para Daniel, e traz essa profecia que está lá no Daniel capítulo 9. A gente pode ler a partir do verso 23, que diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado e considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Entenda 70 semanas como 70, como são semanas de 7 anos.
Então são 70 vezes 7 anos, que corresponderia a 490 anos, que estaria determinado sobre Israel e sobre a sua cidade, Jerusalém, certo? Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ou seja, várias determinações estavam para que se cumprisse nesse período de 490 anos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, ou seja, desde a ordem para, olha, vamos reedificar Jerusalém, reconstruir, né? Até Jesus haverá 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos, e 62 semanas. Ou seja, 7 semanas mais 62 daria 69 semanas de 7 anos, que seria 400 e... deixa eu ver aqui, fazer as contas aqui. 473 anos. 483 anos, perdão. 483 anos. Então, da ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias, até a morte do Messias, seriam 483 anos. E o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, será cortado o Messias. Então, depois das 69 semanas, será cortado o Messias, até a morte do Messias. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerras, estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos. Ele quem? O anti-Messias, né? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O que ele está falando no versículo 27 aqui, já seria a última semana, ou seja, o período da grande tribulação. E sobre as asas da abominação virá o Salvador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o Assolador. Veja bem, a ordem para reconstruir, a gente vai ver lá em Neemias, foi dada por Artaxerxes. A ordem de reconstrução de Jerusalém foi no ano 445 a.C. Neemias capítulo 2, do verso 1 a 8. Você vai ver isso lá. Se a gente fizer a contagem até a saída do Messias ou a morte do Messias, e alguns, eu já vi alguns estudiosos falar que na realidade aconteceu quando Jesus ele entrou em Jerusalém sobre um burrico, né? Sobre um animal, e ali foi aclamado, né? Hosanas, hosanas ao rei que vem, né? Em nome do Senhor. E Jesus ele chora sobre Jerusalém. E nesse momento, alguns estudiosos falam que foi quando essa semana, essas 69 semanas, ela se encerrou. E dali para cá houve uma pausa, né? Jerusalém foi destruída por Nero. E após essa destruição, o povo judeu se espalhou por toda a terra. E aí houve um hiato entre a 69ª semana e a 70ª semana. Veja bem, se foi cumprida as 69 semanas de 7 anos, certamente
a última semana será 7 anos também. Ou seja, existe uma semana a ser cumprida, onde a palavra diz que será um tempo de angústia, né? Angústia para Jacó. Será um tempo de grande tribulação, ao qual nunca houve sobre a face da terra. Então temos um hiato aí. Haverá mais uma semana, né? Eu não vou aprofundar mais sobre esse quesito, né, das 70 semanas, mas para que nós pudéssemos entender que lá em Apocalipse se fala em 42 semanas, mais 42, aliás, perdão, 42 meses, né, mais 42 meses, ou seja, 42 meses, se nós fizermos a conta, 12 meses, 42 dividido por 12 dá 3 anos e meio. São 42 meses mais 42 meses. São 7 anos de grande tribulação. Será um período em que a terra, né, na verdade, vai ser um juízo sobre Israel e Jerusalém, né, sua cidade. Porém, toda a terra vai ser assolada por isso, né? Não pense você que vai ser só sobre Israel e sobre Jerusalém, né? O grande terror virá sobre eles, mas a terra inteira sofrerá e a gente lá na frente nós vamos falar um pouco sobre isso, porque toda a humanidade sofrerá danos terríveis, né? E a igreja vai passar por isso? Não vai passar? Vai ficar uma dúvida aí no ar. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso e nos próximos estudos que eu vou lançar aqui neste canal, você possa ficar atento, porque nós vamos falar sobre vários itens aqui e que venha trazer luz, que seja um facho de luz em meio a pensa em um quarto todo fechado e vem uma pequena luz. Ali você começa então a enxergar alguma claridade, você começa a se situar. Então espero que esse período de estudos traga um pouco de luz para você, traga um pouco de entendimento e que lá na frente nós possamos ser melhores. Conforme Daniel entendeu o período que ele estava vivendo, né, no final do cativeiro, que nós possamos entender o período que nós estamos vivendo hoje, olhando para trás como Daniel olhou. É importante, meu querido, é importante que nós tenhamos essa compreensão. Nós precisamos analisar o tempo em que nós estamos vivendo, olhar para trás como uma referência e saber que a volta do nosso Senhor está muito próximo. Que o Senhor possa te abençoar, te dar uma semana abençoada em nome de Jesus.